sempre ao seu dispor. Hoje trago para vocês a avaliação complementar sobre MRU, resolvida e comentada, para servir de base para quem vai fazer a recuperação paralela. Na primeira questão nós tínhamos o seguinte: um móvel descreve um movimento retilíneo uniforme e suas posições variam com a função S igual a menos 10 mais 9t, com unidades no sistema internacional. Sobre esse movimento, assinale a alternativa correta. Aqui estão as alternativas, vamos verificar uma por uma. A primeira diz o seguinte: é um movimento classificado como retrógrado? Não. Por que não? Porque a velocidade do movimento é positiva, é 9 metros por segundo. Então nós temos aqui um movimento progressivo e não retrógrado. A posição inicial do móvel corresponde a 10 metros? Também não. Se a gente olhar, a posição inicial é menos 10 metros. Nos resta agora duas opções. Num instante e 4 segundos, a posição do móvel corresponde a 26 metros ou a 46? Só fazendo mesmo, só calculando para saber. Vamos usar a função horária das posições e substituir o t por 4. Ficamos com menos 10 mais 9 vezes 4, que é 36. A minha posição final vai ser 26 metros. Então essa alternativa está correta, a outra também não. Aqui nós deveríamos assinalar então é essa. No instante t igual a 4 segundos, a posição do móvel corresponde a 26 metros. Vamos para a segunda agora. Uma pessoa inicia sua caminhada na posição 50 metros e desenvolve um movimento retilíneo uniforme. Depois de 12 segundos, ela se encontra na posição 110 metros. Sobre essa caminhada, é correto afirmar. Vamos lá as alternativas. Esse movimento é classificado como retrógrado? Era a primeira delas. A resposta é não. Mas por que não? A posição final aumentou em relação à inicial. Começou na posição 50 e depois foi para a posição 110. Então esse é um movimento progressivo, não é retrógrado. Agora nos resta 3 alternativas que falam sobre a função horária deste móvel. Então nós temos que, para determinar a função horária, saber qual que é a velocidade desenvolvida. A posição inicial a gente sabe que é 50 metros. Portanto, a gente pode já descartar essa segunda alternativa aqui. Uma dessas duas é que vai dar certo. Vai depender então do cálculo da velocidade que nós vamos fazer agora. Velocidade é o ΔS, 110 que é a posição final menos 50, que dá 60, pelo ΔT, que ali no enunciado está dizendo que ocorreu em 12 segundos. Aí nós vamos ter a velocidade como sendo 60 que divide por 12, que dá 5 metros por segundo. Descartamos também a terceira possibilidade. A nossa resposta então é 50 mais 5t, ou seja, é a quarta alternativa que nós tínhamos. Terceira questão. O movimento do móvel é um MRU dado pela tabela abaixo. Nós temos uma tabela das posições e dos respectivos tempos, instantes. Assinale a resposta correta. A tabela representa um movimento retrógrado com posição inicial menos 40? A resposta é não. O movimento ele até é retrógrado, porque as posições estão diminuindo, mas a posição inicial para t igual a 0 é 160 metros. Agora temos as outras 3 possibilidades. Numa pergunta se a velocidade do móvel é menos 40 metros por segundo. Na outra pergunta se no instante igual a 6 segundos a posição do móvel será menos 60. E a última pergunta se a posição do móvel menos 80 corresponde ao tempo 7 segundos. Vamos calcular primeiro então a velocidade. Eu escolhi o intervalo de 1 a 3 segundos para pegar os nossos dados. Então, de 1 a 3 segundos, nós temos o seguinte: a posição inicial é 40 e a posição final é 120.
Isso vai me dar um espaço percorrido de menos 80. O ΔT vai ser 2 segundos. Dividindo os dois, a velocidade vai dar menos 40 metros por segundo. Já sabemos, então, qual a resposta correta. Para garantir, vamos resolver as outras também. Será que no instante igual a 6 segundos a posição ocupada pelo móvel vai ser menos 160? Vamos substituir lá por 6 o tempo e vai dar menos 80. Então essa não estava correta. E será que quando a posição for menos 80, o instante será 7 segundos? Vamos substituir o menos 80 no lugar da posição e calcular o t. Deu 8 segundos. Então essa também estava errada. Portanto, a nossa alternativa correta seria a segunda aqui. A velocidade do móvel representada pela tabela é menos 40 metros por segundo, conforme foi calculado. Quarta questão. Dado o gráfico de um movimento retilíneo uniforme, assinale a alternativa correta. Aqui nós temos o gráfico, o eixo horizontal nós temos os tempos e o eixo vertical nós temos as posições. Vamos às alternativas. A primeira diz: trata-se de um movimento classificado como progressivo? Sim. Como que eu sei que é progressivo? As posições estão aumentando com o passar do tempo. Começa na posição 1 metro e depois de 9 segundos passa para a posição 4 metros. Só vamos dar uma verificada nas outras. Trata-se de um movimento classificado como retrógrado? A resposta é não. A gente já sabe que ele é progressivo porque a velocidade é positiva e as posições estão aumentando. A velocidade desenvolvida durante o movimento é 3 metros por segundo? Vamos calcular para ver. O espaço percorrido de 1 a 4 dá 3 e o tempo de 0 a 9 é 9. E essa divisão vai dar a velocidade, que é 0,33 metros por segundo. Então essa estaria errada também. E por último, pergunta se no instante igual a 3, a posição do móvel será 9. Vamos resolver isso. Substituindo o t por 3 na função horária das posições. 1 mais 0,33 que multiplica por 3, a posição vai dar 1,99 e não 9 metros. Portanto, a nossa única resposta correta seria a primeira alternativa. O gráfico trata de um movimento classificado como progressivo. Por último, dois móveis A e B descrevem um movimento retilíneo uniforme e suas funções horárias são respectivamente iguais a: função horária de A é 10 mais 2t, função horária de B é 50 menos 3t. Com unidades do Sistema Internacional. Assinale a alternativa correta. Aqui estariam elas. Primeiro vamos tentar ver se uma das duas últimas está correta. O móvel B desenvolve um movimento retilíneo uniforme classificado como progressivo? Vamos olhar. O móvel B tem velocidade negativa, portanto, ele não é progressivo. O móvel A descreve um movimento retilíneo classificado como retrógrado? Vamos olhar se o sinal da velocidade dele é positivo, portanto, também não é a resposta correta. Agora nós temos duas possibilidades ali. Será que o instante de encontro é 8 segundos e a posição é 22? Ou será que a posição de encontro é 26? Para isso nós temos que calcular. Como que a gente resolve? Igualando as funções horárias, colocando os t's todos de um lado, o que não tem a variável t fica do outro. Fazendo as somas, nós temos aqui 5t igual a 40, o t dá 40 por 5, que é 8 segundos. Opa, as duas alternativas estão no páreo ainda. Falta a gente saber qual que é realmente a posição de encontro. Para isso, nós vamos pegar o tempo de encontro, que foi 8 segundos, e substituir, por exemplo, em SA. No lugar do t, nós vamos colocar 8. Fica 10 mais 2 vezes 8, que é 16. A posição A vai ser 26 metros. Portanto, o meu instante de encontro é 8 segundos e a minha posição de encontro é 26 metros. A alternativa correta seria a segunda alternativa aqui. A primeira não estaria certa, a segunda é que estaria correta.
Então era isso, pessoal. Um abraço a todos. Gelson é Gelson.